O cumprimento dos segredos está próximo. Esteja pronto. Crise na Rússia e Ucrânia. Crise na Rússia e na Ucrânia. O cumprimento dos segredos de Medjugorje está próximo? Em uma matéria publicada no site Mishpost que diz o seguinte: Medjugorje e o último segredo. Esteja pronto para a revolução. Crise na Rússia e na Ucrânia revela porque o cumprimento está próximo. Apesar do aviso severo de Biden de que a Rússia pagaria um preço terrível, disse Biden, no caso de invadir a Ucrânia, o avanço de centenas de tanques, obuses, artilharia autopropulsada e dezenas de milhares de soldados russos não foi revertido. É um cenário apocalíptico. Está se desenrolando naquela região do mundo e com o surgimento dessa realidade perigosa, vale a pena notar, primeiro, que todos os videntes de Medjugorje disseram que Medjugorje é o cumprimento de Fátima. Este é um ponto muito importante no contexto da crise da Rússia versus Ucrânia. E segundo a vidente Miriana, ela disse que os segredos começariam quando virmos, abre aspas, desolação em uma região do mundo, fecha aspas. A vidente disse também, abre aspas, Nossa Senhora me mostrou como em um filme a realização do primeiro segredo. A terra estava desolada e houve convulsão de uma região do mundo. Chorei. Por que tão cedo? Eu perguntei. Nossa Senhora então disse, há muitos pecados no mundo, fecha aspas. Pelo que estamos vendo, né, meus irmãos, a Rússia está a um passo da guerra com a Ucrânia. E à medida que esse cenário apocalíptico se desenvolve ao longo da fronteira com a Ucrânia, é surpreendente ler que o autor e membro do Vaticano, que é o padre Malachi Martin, disse que a profecia do terceiro segredo de Fátima envolveria a Ucrânia e a Rússia, diz o autor da matéria Stephen, segundo Malachi Martin, um padre, membro do Vaticano. É importante ressaltar que o padre Martin afirma ser uma das poucas pessoas que leram o terceiro segredo. O informante do Vaticano, que morreu em 1999, tinha algumas coisas extraordinárias a dizer sobre as profecias de Fátima, que agora parecem estar se desenrolando diante de nossos olhos. O padre Malachi Martin prometeu à igreja não divulgar todo o conteúdo dos segredos, mas diz que a Rússia e a Ucrânia foram a chave. Esta revelação é surpreendente, dadas as crescentes tensões naquela região. Em 1996, o padre Malachi Martin disse ao radialista Art Bell que, abre aspas, a salvação para o mundo começará na Rússia, fecha aspas, e que o triunfo do Imaculado Coração de Maria começaria com a Rússia. O padre diz, abre aspas, a carta de uma página da irmã Lúcia do terceiro segredo cobre 3 tópicos. Primeiro tópico, um castigo físico das nações. Segundo tópico, um castigo espiritual. E terceiro, a função central da Rússia nos dois que, de fato, os castigos físicos e espirituais devem ser cingidos em um calendário fatídico em que a Rússia é a catraca. Diz Padre Martin.
Padre Martin também informa, abre aspas, o papel da Rússia na visão de Fátima é muito importante porque, se acreditarmos na visão de Fátima, a salvação para o mundo, a cura para os males do mundo, começará na Ucrânia e na Rússia. E era por isso que a Virgem, na visão de Fátima de 1917, deveria ter falado tão ativamente sobre a Rússia, diz Padre Martin, fecha aspas. A Rússia, em primeiro lugar, deve ser curada de seus erros e depois ajudará o mundo inteiro a melhorar e a se curar de seus pecados. É uma mensagem muito bizarra nesse sentido, porque dir-se-ia que a salvação viria do Ocidente. Como sempre pensamos, porque somos ocidentais, mas não de acordo com a mensagem de Fátima. A salvação virá do Oriente, e particularmente da Ucrânia e do próprio estado da Rússia, o que é extraordinário, diz Padre Martin. E vemos também acontecendo hoje na Rússia. Parece inconcebível que o ex-agente da KGB, Vladimir Putin, presidente da Rússia, agora castigue as nações ocidentais por abandonarem suas raízes cristãs. O líder russo diz, abre aspas, as pessoas no Ocidente estão realmente envergonhadas de sua afiliação religiosa e estão realmente com medo de falar sobre elas. Feriados e celebrações cristãs são abolidos ou renomeados de forma neutra, como se tivessem vergonha desses feriados cristãos. Com este método, esconde-se o valor moral mais profundo destas celebrações, e esses países tentam forçar esse modelo em outros países. Globalmente, isso leva a uma crise demográfica e moral mais profunda no Ocidente, diz Vladimir Putin. Veja só, o que o presidente da Rússia falou nessa questão, das celebrações litúrgicas, as datas comemorativas nos países do Ocidente. Bom, meus irmãos, então a gente está vendo aí essa crise, da Rússia com a Ucrânia. A Ucrânia ela quer invadir a OTAN, pelo que eu entendi, e a Rússia quer se meter. E os Estados Unidos já ameaçou também a Rússia, dizendo que se ela invadir a Ucrânia, eles vão se ver um com o outro. E tá aí essa confusão armada. O 10º segredo. A vidente Miriana disse que é o mais grave de todos. E nesse primeiro segredo, antes dos acontecimentos do primeiro segredo, realmente a vidente Miriana ela já havia dito que haveria uma desolação em uma parte do mundo antes do primeiro segredo. E também haveria uma convulsão. O que é uma convulsão? Muita confusão, muita agitação, pessoas correndo, aquela confusão, aquele bafafá mesmo, aquele movimento, as pessoas desesperadas, Ou seja, a gente está vendo, com nossos próprios olhos, o desenrolar da história, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, Então, o Padre Martin, que é membro lá do Vaticano, ele diz que tem 3 pontos do segredo de Fátima, que é o castigo físico das nações, ou seja, todas as nações receberão esses castigos físicos por conta do quê? Dos pecados da humanidade e dos países, das pessoas dos países, Um castigo espiritual, a função central da Rússia nos dois que, de fato, os castigos físicos e espirituais devem ser cingidos em um calendário fatídico, em que a Rússia é a catraca. Bom, que calendário? Qual data? Ninguém sabe. A vidente Miriana, ela já nos alertou que é muito importante guardarmos as datas. 2 de cada mês, que se referia às aparições da vidente Miriana lá no Monte Pudbu, na Cruz Azul, E o dia 18 de março, que é o aniversário da vidente Miriana, mas não tem nada a ver com a data festiva do aniversário dela. Sim, e sim porque Nossa Senhora aparece para ela nesta data de forma extraordinária. E a gente sabe que em 2020,
Foi 2020 ou 2021? Eu creio que foi 2020. Nossa Senhora deixou de aparecer. A vidente Miriana, a cada dia 2 do mês, ela disse que apareceria apenas uma vez ao ano, no dia 18 de março. Né? Então a gente vamos esperar, né, o que é que vai acontecer. A gente ainda não sabe do que se trata, né? Vamos esperar esse desenrolar da história, né? A gente precisa também estar acompanhando as notícias para a gente ficar por dentro, né? E ficar também ligado nos sinais. A gente precisa ficar ligado nos sinais. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu trago aqui neste vídeo para vocês, né? É uma forma bem exploratória mesmo, é uma notícia do site Mystic Post, né? Que foi publicado pelo Stephen Ryan ontem, dia 13 de fevereiro de 2022. Uma matéria bem interessante. Realmente eu não havia pensado nessa questão, mas eu lendo essa notícia, veio aqui na minha mente, né? Algo assim que abriu mais a minha mente, né? Em relação aos segredos de Medjugorje. E realmente, né? Pelo que a notícia, né? E pela publicação também que o padre Martin falou sobre o segredo de Fátima. Bom, vamos ver, né? A gente fica nessa expectativa, mas a gente precisa também estar ligados, né? Estar antenados aos sinais dos tempos, nos acontecimentos. Os sinais dos tempos, meus irmãos, são os acontecimentos diários. Vamos prestar atenção, tá bom? Esse é o nosso papel, o nosso dever, tá certo? Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, divulgue em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, na sua família, nos seus amigos de faculdade, de trabalho. Quanto mais pessoas souberem, meus irmãos, dessas notícias que envolvem Medjugorje e os segredos, é importante porque muitas pessoas vão também sabendo do que é que vai acontecer sobre o futuro da humanidade, tá certo? Assista o anúncio aqui para ajudar no canal nesse trabalho de evangelização e divulgação sobre Medjugorje. Deus te abençoe, que Nossa Senhora, Rainha da Paz de Medjugorje, te dê a paz, te ilumine, te dê muita prosperidade celestial. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe o seu like, hein? Até o próximo vídeo. Se inscreva em meu canal, toque no sino de notificações na opção todas e não esqueça, deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal e deste vídeo que você está vendo.